Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Dando continuidade à leitura da obra Fenômeno UFO, hoje eu gostaria de apresentar para vocês o seguinte título: Esperando pelos Irmãos do Espaço. Muita gente nos Estados Unidos estava ligado no mesmo imaginário que Palmer comercializava na época, e muitas dessas pessoas nada tinham a ver com a indústria de ficção científica pulp. A história de Harold Sherman, The Green Man, formou, na verdade, a ponte entre duas comunidades que partilhavam a visão comum da possibilidade de salvação pelo espaço. Sherman, que acabaria se tornando um escritor popular no campo dos fenômenos paranormais, tinha uma bagagem substancial nos movimentos populares de ocultismo do início do século XX, e seu conto The Green Man se baseou em experiência visionária pessoal. Em 1945, quando vivia em Chicago, ele teve uma visão da iminente chegada em massa de naves estelares alienígenas nos céus da Terra. Essas ideias se fundamentavam em um cabedal mal registrado, porém altamente influente, de ensinamentos e imagens de uma cultura alternativa norte-americana, uma tradição que teria imensa influência no fenômeno UFO quando este ocorreu mais tarde. Por toda a América, entre o fim da Guerra Civil e o fim da Segunda Guerra Mundial, as formas religiosas conhecidas baseadas em narrativas da Bíblia e conceitos teológicos cristãos foram aos poucos perdendo terreno entre grandes segmentos da população para novas formas e um novo imaginário que pareciam mais relevantes em uma era de ciência e de crescente fé popular de que o progresso tecnológico seria a chave para a utopia. Muito antes da época de Sherman, essa mudança de maré em religião popular já começara a se basear em ideias acerca da vida em outros planetas, e as pessoas que antes voltavam os olhos para o reino celeste em oração começavam agora a vislumbrar o espaço. Uma gama espantosa de influência permeava essas novas religiões do espaço. Uma das mais importantes foi o movimento espiritualista. O espiritualismo nasceu em 1848, quando as três meninas adolescentes, as irmãs Fox, anunciaram que tinham descoberto um meio de se comunicar com os mortos. No fim daquele ano, as meninas, sua história e as mensagens que pareciam vir dos mortos formavam o olho do furacão da mídia, das novas visões religiosas e de acusações de fraude. Em 1850, centenas de outras pessoas alegavam ser capazes de se comunicar com os mortos por meio do transe, usando técnicas do mesmerismo, o sistema de cura alternativa mais popular da época. Os médios espiritualistas e seus seguidores fundaram igrejas e comunidades religiosas, publicaram centenas de livros detalhando suas comunicações com o outro lado, e por algum tempo, principalmente após a Guerra Civil, quando inúmeras famílias de ambos os lados do conflito sofriam as perdas e esperavam por uma evidência sólida de vida após a morte, contavam como um dos maiores movimentos religiosos no país. À medida que o espiritualismo amadurecia, contudo, seus praticantes perceberam que precisavam de algo mais convincente que as mensagens particulares de de parentes mortos, para atrair o público. No decorrer do século XIX, os médios começaram a transmitir ensinamentos de espíritos que alegavam estar muito acima dos mortos comuns. Esse processo foi se acelerando enquanto outras influências nas posteriores religiões do espaço, a divulgação do conhecimento das religiões asiáticas se espalhava pela cultura norte-americana. A partir dos transcendentalistas da Nova Inglaterra, pensadores alternativos nos Estados Unidos encontraram na filosofia e religião asiáticas uma fonte poderosa de inspiração. Na segunda metade do século XIX, já era possível para uma pessoa escolarizada, em quase todas as partes dos Estados Unidos,
ter acesso a dados relativamente corretos acerca dos pensamentos hindu, budista e zoroastra. O rito escocês da maçonaria, liderado entre 1859 e 1891 pelo estudioso e místico Albert Pike, desempenhou um papel fundamental no processo, incluindo materiais detalhados e relativamente corretos sobre religiões ocidentais, em seus rituais e publicações, acima de todas a Enciclopédia de Pike, Moral e Dogma do Rito Escocês Antigo e Aceito da Maçonaria, de 1871. Em uma era na qual a maioria dos líderes masculinos da vida pública norte-americana pertencia à maçonaria e o rito escocês mantinha seu lugar de orgulho indisputável entre as ordens maçônicas, o estudo religioso comparativo de Pike difundia os ensinamentos asiáticos por toda parte. A popularidade crescente dos ensinamentos orientais também ajudou no nascimento da Sociedade Teosófica, fundada em 1875 na cidade de Nova York pela expatriada russa, a mística Helena Petrovna Blavatsky, e pelo ocultista norte-americano Henry Steele Olcott. A teosofia alegava ensinar a sabedoria do Oriente, mas se baseava muito no lado filosófico do espiritualismo e nas tradições secretas ocultistas do mundo ocidental. Como movimento organizado, a teosofia passou por suas dificuldades, mas exerceu um impacto avassalador na imaginação coletiva do mundo ocidental durante um século após a sua fundação. Os ensinamentos apresentados na obra de Blavatsky, A Doutrina Secreta, de 1888, foram essenciais para grande parte da fé alternativa dos norte-americanos durante um século e ainda exerce influência atualmente. O movimento contemporâneo da nova era conta com mais ideias da teosofia que de qualquer outra fonte. Uma das inovações de Blavatsky era uma visão do cosmos segundo a qual as almas passavam de planeta em planeta no decorrer de sua evolução. Muitos grupos alternativos norte-americanos inevitavelmente se tornavam seguidores de Blavatsky. Além das muralhas das lojas maçônicas e dos salões de conferência teosóficos, a terra incógnita da alma norte-americana, onde tantos impulsos religiosos tiveram sua origem, essas mesmas influências se fundiram a outras ideias religiosas de uma forma que causaria impactos dramáticos no futuro. A guerra entre o cristianismo bíblico e a ciência materialista, um conflito feroz que se estendeu entre o fim do século XIX e começo do século XX, ajudou nesse processo. No alvorecer da era dos UFOs, muitos norte-americanos já tinham escutado os argumentos da ciência e achavam a verdade literal da Bíblia inverossímil, ao mesmo tempo que absorviam suficientemente os argumentos da religião para não aceitar a fé científica no materialismo puro. Uma terceira alternativa que afirmasse uma posição intermediária garantia, portanto, o interesse desse público. Uma das alternativas mais influentes foi a WASP, uma bíblia alternativa publicada em 1882 por John Bellon Newbrough. Nascido em 1828, Newbrough adotou o espiritualismo muito cedo, como jovem adulto, e se tornou um médium que usava psicografia, uma prática espiritualista comum, na qual a mão do médium, segurando a pena de escrita, se move e escreve sem a intervenção de sua mente convincente. Em 1881, após uma série de visões, Newbrough comprou a máquina de escrever e, durante uma hora, todas as manhãs, deixava os espíritos datilografarem por intermédio dele. O resultado foi a WASP, uma nova Bíblia, nas palavras de Jeová e seus embaixadores anjos, um volume enorme proclamando o novo evangelho ao mundo. Como muitas outras obras canalizadas, a WASP desafia uma caracterização fácil, escrita no estilo da Bíblia do rei John,
Ela combina o imaginário cristão com ideias emprestadas de muitas outras religiões. Adão, Eva e Jesus aparecem em suas páginas, bem como Apolo, Thor e Buda, além do Deus Supremo, Zoroastra. O que a diferencia radicalmente das visões religiosas do século anterior, porém, é a maneira como baseia sua teologia no espaço sideral. Seus anjos e anjas vivem em inúmeros planetas espalhados pela vastidão infinita de Etérea, o termo de Neil Brown para espaço interestelar, viajando de planeta em planeta em naves eterianas, que variam desde pequenos veículos de reconhecimentos até grandes naves-mãe do tamanho de um planeta. A nova revelação de Newbrough nunca atraiu uma grande multidão, mas encontrou leitores num cenário alternativo, e por mais de 3 quartos de século exerceu uma poderosa influência na imaginação religiosa norte-americana. Na onda dessa revelação e frequentemente sob sua influência, centenas de outros movimentos religiosos alternativos nos Estados Unidos adotaram a mesma fusão do imaginário religioso tradicional com adaptações populares de ideias científicas acerca do espaço sideral. No começo do século XX, essas mesmas ideias começavam a moldar a cultura popular de maneiras inesperadas. Mais uma vez, a indústria da ficção pulp nos permite ver as mudanças de maré na imaginação coletiva que estabeleceu as fundações do fenômeno UFO. Na década de 1920, por exemplo, dois dos autores mais populares e influentes da indústria pulp eram Robert Howard e H. P. Lovecraft. Howard foi o criador de Conan o Bárbaro e uma galáxia de heróis menos famosos, além de manter sempre cheias as páginas de Weird Tales e várias outras revistas do gênero, de histórias ousadas e violentas de aventura em eras passadas e esquecidas. Poucos de seus leitores hoje em dia sabem que esses contos se passam no universo da doutrina secreta de Helena Blavatsky, uma visão de mundo intimamente familiar para a maioria dos leitores. Lovecraft, embora fosse um dos amigos mais íntimos de Howard e vendesse suas histórias mesmo às revistas pulp, que apresentava as aventuras violentas de Conan, escreveu no outro extremo do espectro. Um dos autores do gênero de terror mais originais do século XX, Lovecraft, adotava o mesmo imaginário teosófico de Howard, criando a partir daí um universo ficcional em que várias inteligências cósmicas mais velhas que a humanidade e totalmente malignas espreitam além dos limites de nossa percepção, aguardando o momento em que as estrelas estejam na posição correta e seu antigo domínio sobre a Terra possa ser restaurado. A literatura de paranoia cósmica de Lovecraft encontrou leitores ávidos na comunidade pulp e desempenhou um papel importante na criação de uma subcultura na qual os relatos dos Deres de Richard Shaver em cavernas lemurianas eram levados a sério. Tudo isso apelava para um cenário espiritual, tornando acreditável para uma grande parte da população norte-americana a ideia de contato com outros mundos. No fim dos anos de 1930, a liderança de um dos movimentos espirituais alternativos mais populares na América, o I Am Activity, dissidência da teosofia, afirmava estar em contato com seres avançados do planeta Vênus. Enquanto isso, guias espirituais de nativos norte-americanos, muito populares entre os médios nos primeiros anos do século, saíram de moda e eram substituídos por inteligências extraterrestres. Um exemplo entre centenas era um médium de San Diego, Mark Probert, cujas comunicações com um ser extraterrestre chamado Iada Dashi, emissário do Alto Conselho Interplanetário, atraiu o interesse de um círculo de estudantes liderados pelo ocultista veterano Mid Lane. Como a maioria do material canalizado antes e desde então, as comunicações de Probert consistiam em longas discussões de cosmologia e ciência alternativa, misturadas com aconselhamento moral e espiritual.
Começando dos primeiros dias de 1946, contudo, Iada Dashit desenhou para o mesmo novo tema de Harold Sherman em seu conto The Green Man, a iminente chegada de naves extraterrestres nos céus da Terra. O grupo de Lane, a Fundação Borderland de Pesquisa Científica, tinha um boletim informativo de distribuição nacional e o próprio Lane, há muito membro da Ordem Hermética da Aurora Dourada, possuía contatos com lojas de ocultismo em todo o país. Por meio desses canais, a notícia da eminente visita extraterrestre se espalhou rapidamente. Em todo o cenário norte-americano da espiritualidade alternativa, os olhos se voltavam para o alto, aguardando sinais nos céus. Pouco tempo depois, Kenneth Arnold avistou 9 objetos voadores estranhos sobre as montanhas Cascade. Chegava o fenômeno UFO. Então, pessoal, essa foi a live de hoje. Agradeço então pela atenção de todos e até breve.